A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Por favor, tome o seu assento. Graças a Deus pela grande e rica oportunidade, uma surpresa. Acredito que não só a mim, mas a todos os irmãos. E estamos aqui para servir ao Senhor. Servir ao Senhor porque nós não deixamos de ser servos, né, meus irmãos? Quero desde já agradecer ao Senhor por nos ter aberto esta oportunidade, ao pastor Fábio mais uma vez pela confiança, na pessoa do nosso irmão pastor José de Jesus, aos coordenadores desta grande obra, nosso irmão Douglas, o Josafá e o Jefferson, e me sinto de maneira muito honrado por Deus para ser o porta-voz escolhido para dar abertura a esta primeira conferência missionária aqui no Jardim Miriam. E é um momento propício, né, meus irmãos, para nós falarmos de obra missionária. Estamos vivendo tempos trabalhosos, mas eu tenho a plena certeza que Jesus ainda tem o controle da igreja. Amém? Meus irmãos, quero compartilhar e interagir com os irmãos um texto bíblico que se encontra no livro do profeta Zacarias. Por favor, abra comigo a sua Bíblia no penúltimo livro do Antigo Testamento, livro do profeta Zacarias. O capítulo é o capítulo 4. E quero humildemente pedir para que a igreja, no término da leitura, deixar a sua Bíblia aberta, para que possamos descobrir, mergulhar, encontrar e poder se maravilhar com os tesouros escondidos na sua palavra. Todos encontraram, meus irmãos? Amém? Zacarias capítulo 4. Vamos ler uns textos extensos. Diz assim: E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como ao homem que é despertado do seu sono. E disse-me: Que vês? Eu disse: Olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas, e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele, por cima da onde? Do castiçal. E por cima dele, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: Não sabes tu o que é isto? E eu disse: Não, Senhor meu. E respondeu-me, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência. Ou algumas traduções vai dizer: não por força e nem por poder. Não por força e nem por poder, mas sim pelo meu, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, tornar-te-ás uma campina, ou um vale, ou uma planície, porque ele trará a pedra angular com aclamações. Graça, graça a ela. Ou em algumas traduções, é pela graça. É pela graça.
Versículo 8. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, ou quem despreza o dia dos inícios pequenos, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Respondi mais, dizendo: que são as duas, a direita e a esquerda do castiçal. E respondeu-lhe outra vez, dizendo: que são aqueles dois, São duas coisas diferentes. Oliveira, ramos de oliveiras, ou raminho de oliveiras, que estão junto aos 2 tubos de ouro, e que vertem de si azeite dourado. E ele me falou, ele que é o anjo, dizendo: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: estes são os 2 ungidos. Quem são os 2 ungidos? Josué e Zorobabel, o sumo sacerdote e o rei daquela época. Os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Amém, meus irmãos? Aleluia. Permita deixar a sua Bíblia aberta para que nós possamos ficar focalizados no texto. Coloque o seu celular no silencioso ou desligue-o. Não permita se dispersar da direção do Espírito, pois eu sei e tenho certeza que cada minuto é importante, o tempo que nós passamos aqui neste santuário, neste lugar. Aleluia. É uma conferência missionária. E para nós falarmos de missão, é necessário entendermos o propósito da missão. E fico muito feliz, pois se nós desejássemos ou desejamos falar sobre pentecostalismo, também possamos falar de missões, porque não tem como falar de pentecostalismo se não falar de missões. Eu estou para encontrar alguém que sabe falar de Pentecostes, que não esteja ligado a missões. Pentecostes está ligado à missão, porque no primeiro dia de Pentecostes, 3.000 almas para Cristo. Qual é o propósito do Pentecoste? Fazer missões. Este é o propósito do Pentecostes. E nós percebemos que o intuito da missão, a missão que Deus nos deixou é pregar o Evangelho, e isso desde o livro do Gênesis até Cristo. Nós vamos entender que o propósito da obra missionária é reconciliar o mundo com Deus. É reconciliação, é redenção, é remissão. É fazer os povos que estavam caídos agora terem mais uma vez comunhão com Deus. Este é o propósito da missão. Mas nós não devemos só saber o propósito da missão, mas também entender como fazer esta missão. E por que eu escolhi este livro de Zacarias? O livro de Zacarias, como muitos estudiosos sabem, esta igreja, que está recheada de pessoas entendidas na palavra de Deus, é um dos livros dos profetas menores. O profeta menor, não porque é demérito da sua mensagem, mas pela quantidade de capítulos que contém esse livro. Os profetas maiores são os livros de Isaías, Jeremias e Ezequiel, por conter muitos capítulos. E os profetas menores são aqueles 12 que vêm depois de Lamentações e Jeremias, porque contém poucos capítulos. E este livro de Zacarias se encontra no final do Antigo Testamento, porque o contexto histórico deste livro está inserido em um período pós-cativeiro. O cativeiro de Israel se deu início no ano 606 a.C. E a
a Bíblia diz que no ano 586 a.C., o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio até Jerusalém e ele roubou os utensílios do templo para levar para a Babilônia, matou algumas pessoas e destruiu o templo, destruiu as muralhas, destruiu a cidade. Então Nabucodonosor vai tipificar aqui o diabo, ou ladrão, que veio para matar, veio para roubar, veio para destruir. E Nabucodonosor, ele veio até Jerusalém e destruiu o templo que ali estava construído por Salomão para ser centro de adoração pelo povo de Israel. Nabucodonosor, então, destruindo o templo, então ele conduz o povo para a Babilônia. E contabilizando do ano 606 a.C. até o ano 536 a.C., nós vamos contabilizar 70 anos. Do ano 606 a.C. ao ano 536 a.C., nós vamos contabilizar 70 anos, que condiz a profecia de Jeremias, dizendo que era o período em que o povo de Israel ficaria cativeiro. Por isso nós vamos ver lá no livro de Daniel, quando ele vai fazer a oração do capítulo 11, se não me engano, que ele vai ler pelos profetas e entende que o tempo é 70 anos. Aí ele vai orar a Deus para pedir para que o povo voltasse do cativeiro. E quando o povo retorna pela mão do rei Ciro da Pérsia, que não é mais da Babilônia, e quando eles chegam em Jerusalém, onde estavam os destroços, onde estavam os restos, as ruínas do templo, as ruínas da cidade de Jerusalém, que estava deserta, a primeira atitude deles é lançar os fundamentos da obra, os fundamentos do templo. Eles começam então a se empenhar, quando eles retornam do cativeiro, depois de 70 anos lá fora, eles retornam e começam a lançar os fundamentos, os alicerces do templo de Salomão. E por que esse texto então vai se referir à obra missionária? Pelo que está escrito, meus irmãos, na carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, permita abrir comigo esse texto. Aleluia. Primeira carta aos Coríntios, o capítulo de número 3 e o versículo 9. Acompanha comigo o texto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3 e o versículo 9. Diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus. Nós quem? A igreja. Vós sois a lavoura de Deus e... Vós sois lavoura de Deus e... edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu quem? Paulo, como sábio arquiteto, o fundamento. Eu lancei o fundamento, o outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento a não ser o que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarar, porque pelo fogo será descoberto. Ou seja, o edifício é levantado de várias maneiras, de ouro, de madeira, de palha, mas o fundamento é Cristo. O fundamento é Jesus. Versículo de número 14. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis vós que quando eu cheguei a esta terra e preguei o evangelho, eu estava lançando um fundamento que é Cristo, e vocês são o templo que eu estava construindo? Não sabeis vós que você é edifício de Deus e que as paredes não são mais de alvenaria, mas são paredes de carne, e que habita em ti agora é o próprio Espírito Santo? Não sabeis vós que
pela obra missionária eu cheguei aqui para lhes transmitir Cristo Jesus, o Evangelho, e vocês precisam ser edificados para crescer na graça, para crescer no conhecimento, para crescer no poder, para crescer na unção do Espírito Santo. Aleluia! Quando os povos de Israel estavam chegando, eles estavam retornando de uma vida deserta, eles estavam no cativeiro, eles estavam na Babilônia, mas Deus deu a oportunidade para eles retornarem e lançarem os fundamentos, e os fundamentos é Cristo. Eles precisam estar fundamentados em Cristo Jesus. Aleluia! 1 Pedro capítulo de número 2 e o versículo de número 5 vai dizer também, 1 Pedro capítulo 2 e o versículo de número 5, eu posso esperar, meus irmãos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa. Vós sois edificados casa. Não é casa física, não é casa material, não é casa de cimento, não é casa de blocos, de tijolos, mas é uma casa espiritual. É uma casa espiritual. E sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aleluia. Quando eles lançaram o fundamento no ano 536 a.C., começou então a ter desafios, começou a ter oposições, vieram povos da época para querer impedir aquela obra, e eles então ficaram desmotivados para construir o templo, ficaram desmotivados para dar continuidade àquela obra e pausaram, interromperam a obra. Então eles começaram a construir as suas próprias casas, começaram então a começou a enfeitar as suas próprias casas, começou agora a passar o tempo edificando os seus próprios lares, se preocupando consigo mesmo, e o tempo de Deus agora ficou interrompido, a obra de Deus ficou interrompida. Eles só vão retornar no ano 521 a.C. Agora conta comigo, do ano 536 a.C. até o ano 521, são quantos anos? Quantos anos? Do ano 536 ao ano 521 a.C. 15 anos. A obra interrompida. 15 anos e o templo deserto. 15 anos e parece que a rede foi largada. Todos desistiram da obra, ficaram desmotivados porque veio alguma oposição. Ficaram desmotivados porque encontraram fraquezas no meio da caminhada. Ficaram desmotivados porque se preocuparam mais consigo mesmo. Ficaram desmotivados porque estavam preocupando em adquirir riquezas. Ficaram preocupados porque queriam mostrar aparência. Ficaram desmotivados porque eles queriam agora embelezar os seus próprios lares, as próprias casas. Eles queriam ganhar esta vida. Esqueceram da obra de Deus. É como o hino que foi cantado aqui. Eles largaram a rede, largaram a obra, esqueceram de se dedicar ao Senhor. Ah, como parece os dias de hoje, meus irmãos, em que a maioria dos que estão aqui nesta noite esqueceram de se dedicar à obra, porque estão preocupados em ganhar a vida neste mundo. Mas a Bíblia diz que tudo neste mundo vai passar, mas aquele que permanecer, perseverando até o fim, será salvo. Aleluia. Estão preocupados em ganhar a vida aqui, mas esqueceram que a sua morada, a sua identidade não é deste lugar. Você foi chamado para ser cidadão do céu. Você foi convocado, eleito, escolhido para trabalhar para o reino de Deus, para o reino dos céus. 15 anos e a obra interrompida. 15 anos e o templo deserto. Esqueceram de quem foi que fizeram eles retornar do cativeiro. Esqueceram de quem foi que deu a
oportunidade e a chance de se livrar daquele que veio para matar, para roubar e destruir. Esqueceram daquele que veio para trazer vida. Esqueceram daquele que fez o sacrifício. Esqueceram daquele que veio do céu, que não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou a si mesmo, tomando forma de servo, e veio até nós sacrificar. Esqueceram disto. Estão esquecidos, meus irmãos, do que esta obra passou. E desde o início deste culto, meus irmãos, nossos irmãos vão discorrendo, dizendo que houve sacrifício, que houve pedradas no meio da caminhada, que houve dificuldades até o evangelho ter chegado a ti. E nós estamos fazendo o quê, meus irmãos? Estamos desmotivados, desanimados, estamos parados. Aleluia! Oh, glória a Deus! No ano 521 a.C., Deus então levanta 2 profetas, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, para despertar o povo, para acordar o povo. E a profecia de Zacarias era contida por meio de visões. Zacarias, o livro de Zacarias, ele é dividido em 8 visões. A primeira visão de Zacarias, do capítulo número 1, acompanha comigo, por favor. É a visão, meus irmãos, dos cavalos. Primeira visão de Zacarias, capítulo 1. E o versículo, meus irmãos, é o de número 8. Quando Zacarias ele vai olhar de noite, ele vê um cavalo vermelho, onde montado no cavalo vermelho, e também ele encontra ali outros cavalos malhados, brancos, vermelhos, que estavam junto com aquele homem que estava sobre o cavalo vermelho. Então ele começou a perguntar: o que é isto? Eu não estou conseguindo entender o que são estas coisas. Aí o anjo respondeu a ele: esses homens são aqueles que estão nos 4 ventos da terra. E aquele homem que estava montado no cavalo vermelho começou a interceder a Deus, dizendo: Senhor, até quando o Senhor não terá misericórdia do povo de Israel? Até quando o Senhor não se voltará para o povo de Israel? Até quando o Senhor vai deixar esse povo desprezado, esse povo sem reconhecimento? Sabe o que significa, meus irmãos? Aquele homem montado num cavalo vermelho vai tipificar o Cristo, que está à destra de Deus, intercedendo por nós, que está buscando por nós, dizendo: ajude a tua igreja, fortalece a tua igreja, manda para elas a unção do Espírito, manda para elas o poder do Espírito Santo, manda para elas revelações, manda para elas os teus dons, manda para elas os teus presentes, manda para elas motivações, manda para elas graça, manda para elas misericórdia, manda para a tua igreja, meu Deus, os recursos necessários para fazer a obra. Cristo está à destra do Pai, intercedendo por nós em nossas fraquezas. A segunda visão de Zacarias, meus irmãos, é a visão em que ele vê 4 chifres e 4 ferreiros. Aí ele vai perguntar para o anjo: o que é isso? Aí o anjo responde: estes daí são os povos que nós vamos entender como o povo da Síria, o povo do Egito, o povo da Babilônia e o povo da Medopérsia. Quem são esses? Os povos que levaram o povo de Israel cativo, os opositores à obra, aqueles que interromperam a obra. Mas Deus estava dizendo por meio daquela visão: aqueles que vieram para destruir, aqueles que vieram para roubar, aqueles que vieram para matar, eu me responsabilizo por eles, porque esta obra me pertence. Eles não vão ter poder para tocar esta obra, porque Deus vai dar o livramento. Você está aí? Aleluia! Me dá um sinal que você está aí nesta noite. Me dá um sinal que você está ouvindo a palavra de Deus. Aramando
A terceira visão, meus irmãos, de Zacarias, é quando ele vê ali um anjo com um cordel de medir, Douglas. Ele vai passando por Jerusalém, vai medindo. Ele vai passando por Jerusalém, vai medindo. Ele vai trazendo ali as medidas, as messuras, meus irmãos. Aí o profeta Zacarias não conseguia entender o porquê daquele anjo estava medindo. Aí, meus irmãos, nós compreendemos que qualquer obra que nós vamos realizar, precisamos primeiro ter a parte teórica, precisamos saber se ela vale a pena, precisamos saber se aquela obra vai dar certo, precisamos saber se as medidas estão corretas. Aí o anjo começou a passar dizendo: deixa eu ver se cabe, deixa eu ver se vai dar certo, deixa eu ver se essa obra vai continuar, deixa eu ver se o templo vai estar aqui, deixa eu ver se isso aqui vai dar certo. Aí ele estava dizendo: olha, a minha glória vai habitar no templo. Eu preciso medir se eles vão conseguir receber a glória. Eu preciso ver se eles vão conseguir receber o poder. Porque é o que diz, meus irmãos, no versículo de número 4, em que a glória do Senhor habitaria em Jerusalém. Aleluia. O versículo 5 do capítulo 2: a glória de Deus habitaria em Jerusalém. Na quarta visão, agora, meus irmãos, que Deus estava se voltando para o povo, Deus estava se voltando para Jerusalém. Quem se levanta para se opor? No capítulo de número 3, no primeiro versículo de Zacarias, quem se levanta? Satanás, o acusador, se levantou para se opor àquela obra. E Deus estava dizendo: eu vou utilizar Josué, eu vou usar Zerobabel para fazer esta obra. Aí Satanás então se levanta e diz: este mesmo que você vai usar? Esse homem que está com as suas vestes sujas, esse homem que está com as suas vestes impuras, esse homem que vive em pecado, esse homem que tem andado em iniquidade, olha para as suas vestes, está manchada, está imunda. Só porque Deus se voltou para Jerusalém novamente, Satanás se levantou para acusar. Só porque Deus está disposto a te usar nesta obra, Satanás está se levantando para te acusar. Deus está disposto a te usar nesta obra, mas Satanás tem acusado a muitos aqui neste lugar. O diabo tem se levantado para acusar a muitos aqui neste lugar. Ele está se levantando nas madrugadas dizendo: olha, você não pode, você não é capaz, você não é escolhido. Na obra de Deus não pode ter mancha, na obra de Deus não pode ter pecado, na obra de Deus não pode ter iniquidade. Você não vai, você não pode, você não consegue. Eu sei que alguns disseram que Deus vai te usar, mas você com essas vestes manchadas não consegue. Satanás tem se levantado para acusar o povo de Deus. Satanás tem se levantado para impedir que esta obra continue. Satanás tem se levantado para desanimar a sua caminhada. Satanás tem impedido você de orar. Satanás tem impedido de você ler a Bíblia. Satanás tem impedido de você jejuar, se consagrar, porque ele está colocando na sua mente, dizendo que você não é capaz, que você não pode. Mas o mesmo Deus que estava com Josué, meus irmãos, há mais de 2000 anos atrás, dizendo: eu tiro dele a sua iniquidade, eu tiro as vestes sujas e ponho vestes novas, eu tiro a sua imundícia e ponho vestes santas mais alvas do que a Não permita que o diabo te vence. Não permita que Satanás faça você prostrar. Mas a porta da misericórdia está aberta. Ele vai tirar o seu pecado.
ainda que os seus pecados sejam da cor da escarlata, tornarão mais brancos do que a neve. Ainda que os seus pecados sejam da cor do carmesim, serão mais alvos do que a branca lã, do que a branca lã, do que a branca lã. Deus vai tirar a sua iniquidade. Não adianta fugir do chamado, não adianta fugir da vocação, não adianta fugir daquilo que Deus te deu. Se Ele falou que é você, Ele vai usar você. Se Ele falou que te deu, Ele vai usar aquilo que te deu. Não pode levantar Satanás, pode levantar demônios, o que for, mas a obra de Deus vai ser realizada na sua vida. É com você que a obra missionária vai continuar. É com você que Deus está na responsabilidade de fazer essa obra continuar. Daramastúria, Daramaia, Súbia, quando Deus tirou as vestes imundas de Josué e colocou vestes novas, falou: põe sobre a sua cabeça uma mitra. Ele era o sumo sacerdote, e lá em Levítico disse que na mitra do sacerdote tinha uma lâmina, e naquela lâmina estava escrito essas palavras: santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. O Espírito de santificação está aqui nesta noite. O Deus de justiça está aqui nesta noite. O Deus de santidade está aqui nesta noite. Ele vai te santificar hoje. Ele vai purificar. Ele vai lavar. Ele vai limpar. Ele vai dar condições de você fazer a obra. Você vai ser santificado por Deus. Vai pagar o preço, mas vai fazer a obra. Vai pagar o preço, mas vai fazer a obra. Vai pagar o preço, mas aquilo que Deus prometeu vai cumprir, vai acontecer, vai fazer. Dela masturia la mandore vasi que la mandore raia. Uribia sebia. Ulemicala vasubi da maia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando ele purificou a Josué, no versículo 9 do mesmo capítulo, ele diz: eis aqui a pedra que pus diante de Josué, a pedra única, e nela está os 7 olhos. A pedra fundamental posta diante de Josué. Quem era aquela pedra? Mateus capítulo número 16 vai dizer que Jesus começou a perguntar para os seus discípulos: quem estão dizendo aí o que eu sou? Quem estão dizendo aí quem eu sou? Aí eles responderam: uns dizem que você é Jeremias, outros falam que você é João Batista, outros que você é um dos profetas. Aí ele voltou para os discípulos: e vocês? Será se vocês me conhecem mesmo? Será se vocês sabem quem eu sou? Por tanto tempo que vocês andam comigo, será se vocês me conhecem mesmo? Ou só estão conhecendo de ouvir falar? Ou só conhecem porque estão falando por aí? Será se vocês me conhecem mesmo? Ele voltou para os discípulos e disse: e vocês me conhecem? Sabem quem eu sou? Aí Pedro se levantou e disse: Senhor, Tu és o Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde: Pedro, não foi tu que falaste isso, mas o meu Pai que te revelou. E falo mais:
Porque tu é Petrus, pedrinha pequena, pedras vivas, pedras pequenas. Tu é Petrus, Pedro. E sobre esta pedra, sobre esta rocha que você acabou de afirmar que eu sou Cristo, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Sobre esta verdade eu vou edificar o meu povo. E eu digo mais: as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Cadê a igreja de Cristo nesta noite, que está fundamentada na pedra fundamental? Aleluia. Oh, glória. Estou chegando agora no capítulo 4, meus irmãos. Eu vou resumir, aleluia. Na quinta visão do que nós lemos, capítulo 4 de Zacarias, a Bíblia diz que Zacarias agora caiu num grande sono. E o anjo desperta Zacarias, dizendo: acorda, Zacarias, porque eu vou te mostrar algo. Quando Zacarias acorda, ele vê um castiçal. E este castiçal, meus irmãos, não é igual do castiçal do templo. Não é o castiçal do tabernáculo, que está alinhado em 7 lâmpadas. Mas pela visão dá-se a entender que esse castiçal, ele está em forma de círculos. E nesse castiçal tem 7 lâmpadas. E ligado às 7 lâmpadas, há 7 canudos para cada lâmpada. 7 canudos para cada lâmpada, contabilizando 49 canudos. 7 vezes 7, 49. Cada lâmpada tinha 7 pavios. Cada lâmpada tinha 7 pavios, contabilizando então 49 pavios. Em cima desse castiçal havia então como se fosse um vaso. E esse vaso alimentava as 7 lâmpadas. E ao lado direito e ao lado esquerdo daquele vaso de azeite havia 2 oliveiras. E naquela oliveira havia ramos de azeitona. E através daquela oliveira pingava azeite no vaso. E do vaso enchia os canudos. E os canudos enchiam as lâmpadas. E as luzes iam se acendendo. A oliveira fornecia combustível para o vaso. O vaso fornecia combustível para os canudos, que fornecia combustível para as lâmpadas. E através das lâmpadas os pavios iam se acendendo. Alamastúria. O castiçal nós entendemos que é a igreja, porque ele está passeando entre os 7 castiçais, que é as 7 igrejas da Ásia, no Apocalipse. Castiçal é a igreja. O azeite nós entendemos que é o Espírito Santo, que vai ungir a igreja para fazer a obra. Quem é a oliveira? São 2 oliveiras, que vai simbolizar Zorobabel e Josué, que é uma hipérbole para eles, mas vai remeter a Cristo, que tem as funções de sacerdote, de rei e de profeta. É a oliveira que está descrita lá em Romanos capítulo número 13. A oliveira, que é Cristo, vai doar o Espírito Santo. E por meio do Espírito Santo, ele capacita os castiçais, que é a igreja. E por meio da unção do azeite, a igreja começa a fornecer luz. A igreja começa a brilhar. Começa a acender no meio das trevas. A
Aí eu entendo o que está escrito, meus irmãos, em Zacarias capítulo 4, versículo de número 6, quando ele diz: não é por força e nem por violência. Esta palavra força do hebraico diz raio, que pode também traduzir como força, também de capacidade, de exército, riquezas ou força de pessoas que fazem parte da classe alta, da aristocracia. Aí Deus está falando para Zacarias: olha, eu não preciso de exército, eu não preciso de capacidade humana, eu não preciso de riquezas, eu não preciso usar os sábios, os inteligentes, os que estão lá na parte alta, não. Eu uso os pequenos, os incapazes, os empobrecidos, os fracos, aqueles que são desprezados, aqueles que não têm esperança, aqueles que pensam que não são capazes, aqueles que pensam que não têm recurso, aqueles que pensam que não têm força. Eu uso eles, porque não é por força e nem por poder, mas é o meu Espírito que vai manifestar. É pelo Espírito Santo que Deus faz a obra. É pelo Espírito Santo que Deus usa o pregador. É pelo Espírito Santo que esta obra ela prossegue andando. É pelo Espírito Santo que o Douglas dirige esse culto. É pelo Espírito Santo que nós regemos também os corais. É pelo Espírito Santo que a obra missionária é expandida. É pelo Espírito Santo que somos santificados. É pelo Espírito Santo que levanta os pequenos, os desprezados, os menores, os incapazes para fazer a obra dele. É pelo Espírito Santo. Se põe de pé com a permissão do pastor. Aleluia. Aleluia. Eu quero aproveitar este momento para perguntar: onde está a primeira pessoa que quer receber este evangelho e ser fundamentado na pedra de esquina? Onde está a primeira pessoa que quer receber a Cristo e ter as suas vestes trocadas? Onde está a primeira pessoa que quer receber o sangue de Cristo como purificação de seus pecados? Onde está a primeira pessoa? Igreja, ore. Igreja, intercede. Aleluia. Onde está a primeira pessoa? E você que está aí pensando que não foi chamado para fazer isto, que acha que esta obra ou que assunto de igreja não é com você, e você que está pensando que não, isso não é para mim, eu fui chamado para ficar sentado no meu banquinho, quietinho, escutando, não. E você que está pensando: eu não tenho recursos. E você que está pensando: eu não tenho formação escolar, eu não tenho alfabetização. E você que está pensando, dizendo: olha, eu não sou rico, eu não tenho capacidade de pregar, de convencer os homens do pecado. Eu te trago uma boa notícia dizendo: é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Ele só está procurando uma casa para habitar e encher. Ele está procurando um templo para encher com a sua glória e com o poder que vem do Espírito Santo. E você que já foi usado um dia e parou no meio da caminhada, você que não consegue mais orar, você que não consegue mais sentir a presença magnífica do Espírito Santo, mas sabe como é que é a maravilhosa presença dele. E você que tem dado dificuldade para fazer esta obra, enquanto isso as portas estão abertas para vir a primeira pessoa.
Vocês estão pensando que eu aceito estar aqui porque eu acho que eu sou capaz? Não. Vocês podem pensar que eu estou aqui porque eu penso que eu posso? Não. Todas as vezes que eu tenho uma oportunidade, eu tenho a plena certeza que eu sou dependente dele. Se ele não quiser me usar, ai de mim se ele não me usar. Ai de mim se ele não falar por intermédio do seu servo. A palavra é dele, a obra é dele. Ele usa quem ele quer, ele fala quando ele quer, ele opera quando ele quer. É tudo dele, pertence a ele. Ele quer te usar, ele quer te usar nesta obra. Ele quer te levantar nesses últimos tempos. Ele quer te despertar e te mostrar coisas dos céus. Ele quer te mostrar as riquezas que estão contidas nessa palavra. Ele quer te mostrar as preciosidades escondidas na tua palavra. Onde está a primeira pessoa? Onde está a primeira pessoa que quer receber a Cristo? Aproveite esta oportunidade. Aproveite esta oportunidade. Deus te dá a oportunidade hoje para ser fundamentado nele. É pelo Espírito Santo. Vamos orar, igreja. Aleluia. Que hoje seja as primícias daquilo que nós vamos colher durante essa semana. Que hoje seja as primícias daquilo que nós vamos vivenciar esta semana, para que a partir desses eventos pessoas possam ser despertadas para esta obra. Pai Celestial, dono da obra, dono da igreja, doador do Espírito Santo, doador da promessa, a Ti levantamos nossas vozes para clamar a Ti e Te agradecer, porque o Senhor não nos deixa, meu Deus, sem profecia, porque pela profecia nós nos aperfeiçoamos na fé. Pela profecia nós nos aperfeiçoamos na graça. Pela palavra que emana deste lugar, que pelos servos, pelos profetas, inspirados pelo Espírito Santo, estão dizendo à igreja: desperta. Estão falando para a igreja: é a hora. Estão falando para a igreja: é o tempo, é o momento. Não é tempo de dormirmos, não é tempo de se acomodarmos, não é tempo de nos desmotivarmos. É os profetas que o Senhor levanta. Levanta profetas, meu Deus. Levanta pessoas compromissadas com esta obra. Almas possam se render aos teus pés por meio desta obra, para que o teu nome seja glorificado aqui neste lugar. Em nome de Jesus, Espírito Santo, permanece em nosso meio, operando, em nome de Jesus.